Olá, eu sou a Pro Gabi e sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Trauma. Pegue o seu caderno, sua caneta e venha aprender comigo de um jeito simples, claro e sem trauma. Bora começar? Então vamos lá. Transformações de número misto em fração imprópria e de fração imprópria em número misto. Vamos ver como acontece. A Pro montou esse mapa mental para ajudá-los a diferenciar um tipo de fração de outro, ok? Aqui, a gente começa pelas frações próprias. Quando é que eu posso falar que a minha fração ela é própria? Quando o seu numerador é menor do que o denominador, tá? Se você olhar aqui no exemplo, o que nós temos? 1/2. O número de cima é menor do que o de baixo. 1/4, 3/5, 7/10. Então, o que a gente repara que essas frações elas têm em comum? O número de cima ser menor do que o número de baixo. E se o número de cima é menor do que o número de baixo, significa que nós temos menos do que um inteiro. Não é isso, meus amores? Por isso, se a gente tem menos do que um inteiro, significa que o resultado dessa divisão é um número menor do que 1. Tá bom? Então, mais uma vez, é um tipo de fração que representa uma parte de um número inteiro. Agora, nós temos aqui a fração imprópria. Quando que a gente pode falar que uma fração ela é imprópria? Quando o seu numerador for maior ou igual ao denominador. Ou seja, quando o de cima for maior ou igual ao de baixo. Mas aí eu tenho que me atentar a um detalhe, tá? Quando eu tenho um numerador maior ou igual ao de baixo, eu preciso pensar no resultado. Como assim, Sora? Aqui, ó, 5/4. 5 não é maior do que 4? Faz a minha continha de dividir. Qual é o número que vezes 4 aproxima de 5? 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1. Então, 5/4 representa um inteiro e 1/4. Certo? O que a gente percebe aqui? Que quando o número de cima é maior do que o número de baixo, o resultado vai ser igual ou maior do que um inteiro. Certo? Olha 7/3. 7/3 eu tenho mais do que um inteiro. 9/8 eu tenho mais do que um inteiro. 11/5 eu tenho mais do que um inteiro. Então, sempre que o seu numerador for maior ou igual ao denominador, a gente fala que essa fração é uma fração imprópria. Mas, olhando aqui na última coluninha, fração aparente. Sora, o que é uma fração aparente? Meus amores, fração aparente também é uma fração imprópria, que recebe esse nome aparente. Mas como que eu vou saber disso? É muito fácil. Toda vez que o seu numerador é maior que o denominador, mas se ele for múltiplo do denominador, o resultado da minha conta sempre será um número inteiro. Eu não vou ter a parte inteira mais a parte fracionária. Eu só vou ter números inteiros. Então, aqui, 8/4. Dá uma olhadinha. 8 não é maior do que 4? É. Quando o numerador é maior que o denominador, nós temos o quê? Uma fração imprópria. Mas olha no resultado dessa fração. Dá 2. 2 não é um número inteiro? Sim, Sora. Então, toda vez que você tiver uma fração imprópria que resulta em um número inteiro, significa que esta fração imprópria, ela é chamada de fração imprópria aparente. Tá bom? Sora, e quando não resulta em um número inteiro, como está aqui? Quando a minha fração ela é imprópria e não resulta em um número inteiro, ela só recebe o nome de fração imprópria. Deu para entender? Então, vamos continuar. Como escrever uma fração imprópria na forma de adição? Você precisa, meus amores, realizar a divisão do numerador pelo denominador, sempre. E ao realizar a divisão, você para quando tem resto, você não continua a sua conta,
tá? Então, aqui, ó, a professora nomeou quais são os passo a passos para você resolver e escrever a sua fração imprópria no formato de adição. Então, eu tenho aqui no meu exemplo, 45 dividido por 6. Qual é o número que vezes 6 aproxima de 45? 7. 7 vezes 6, 42. Para 45 faltam 3. Acabou a conta no resto. E aí, você só precisa entender essa regrinha aqui. Para eu escrever essa fração imprópria no formato de número inteiro mais fracionário, eu faço a minha conta e eu tenho que saber o quê? Que o meu quociente representa a parte inteira desta adição. E que o meu resto representa o numerador da minha fração. E o 6? O 6 não é o meu divisor? O 6 continua sendo o meu denominador. O denominador que o exercício dá para você é o que você vai copiar na parte fracionária. Ok? Mais um exemplo. 14 nonos. Eu faço 14 dividido por 9. Qual é o número que vezes 9 aproxima de 14? 1. 1 vezes 9, 9. Para 14 faltam 5. Pronto. Vou escrever na forma de adição. Parte inteira mais a parte fracionária. Quem é a minha parte inteira? É o meu quociente, é o resultado da minha divisão. Mais a parte fracionária. E na parte fracionária, o resto é o meu numerador e o meu denominador continua sendo o divisor que foi dado. A fração imprópria pode ser escrita na forma de adição de um número inteiro mais a parte fracionária, sendo o número inteiro o resultado da minha divisão, o quociente, e na parte fracionária o numerador é o resto e o denominador é o divisor que foi dado. Beleza? Vamos agora transformar de fração imprópria em número misto. Meus amores, muito simples. Se você analisar, para eu transformar uma fração imprópria em um número misto, você vai realizar a mesma conta que a professora acabou de explicar. Então, se eu tenho 45 sextos, eu vou pegar 45 e dividir por 6, igual a gente fez no slide anterior. Aí eu vou lá, 7 vezes 6, 42. Para 45 faltam 3, acabou. Só que ao invés de escrever na forma de adição, você não coloca o sinal de mais no meio. É só isso. Então, aqui, ó, a parte inteira é o seu quociente, 7 inteiros, mais 3 sextos. 3 é o seu numerador, que é o resto, e 6 é o próprio divisor, né? O denominador é o próprio divisor que foi dado. Só que você precisa perceber o quê? Que agora é só não colocar o sinal de mais. E quando a gente escreve um número misto, a gente precisa perceber que o traço da minha fração pega exatamente na metade do meu número inteiro. Tá bom? Então, aqui, 14 nonos. 14 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. Para 14 faltam 5. E aí eu escrevo 1 inteiro e 5 nonos. O que eu quero que vocês percebam? Que esse tipo de numeração vocês já viram na vida, não? Por exemplo, aqui, receita de bolo. Ok? Se eu falo que aqui é 1 e 5 nonos, xícara de farinha de trigo, faz de conta. O que significa isso? Que eu vou pôr uma xícara inteira mais 5 nonos dessa xícara, ok? Então, o importante é a parte inteira, eu não posso esquecer que é o meu quociente, e que na parte de fracionária, ela usa o resto como numerador e o divisor como denominador, sem colocar o sinal de mais no meio. Transformação de fração mista em fração imprópria. Meus amores, para transformar uma fração mista em fração imprópria, você deve copiar o denominador da fração mista para o denominador da fração imprópria. E depois, para achar o numerador, você vai multiplicar. Aqui está o número inteiro pelo denominador. Mas você também pode falar o denominador pelo número inteiro. E o resultado você soma com o numerador da fração. Tá bom? Então, aqui, ó, tem as etapas que você pode copiar depois no seu caderno,
Tá, o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4, que é o que a professora acabou de explicar aqui. Então, no nosso exemplo A, nós temos aqui 7 inteiros e 3 sextos. Como que a gente faz para achar o numerador? Multiplica e soma. E o resultado joga de ladinho. Isso te lembra alguma coisa? Então, olha só, eu faço 6 vezes 7, 42. O resultado eu somo com 3, 45. Coloco no numerador. E o denominador, você deve copiar, beleza? Então, o resultado de 7 inteiros e 3 sextos é 45 sextos. Aqui no B, 1 inteiro e 6 oitavos. Como é que fica? 14 oitavos. Como que eu chego nessa resposta? De novo, multiplica, soma e o resultado joga de ladinho. Vamos ver isso daqui? 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. E o denominador você deve copiar. Tudo bem? Copiar. Então, qual é o resultado de 1 inteiro e 6 oitavos? 14 oitavos. Então, para finalizar a nossa explicação, para transformar fração mista em fração imprópria, essa é a receitinha. Número inteiro vezes denominador, ou denominador vezes número inteiro, o resultado soma com o numerador e divide pelo denominador que foi dado. Beleza? Vamos praticar? Sua vez! Pause o vídeo e resolva os exercícios abaixo. Quando terminar, dê o play para conferir a resolução comentada e ver se você acertou. Bora lá! Trabalhando, galera, que eu vou esperar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voltando, vamos agora verificar o que você acertou e o que você errou. Então, o que é 7 quintos? É 7 dividido por 5. Então, você faz 7 dividido por 5. Qual é o número que vezes 5 aproxima de 7? 1. 1 vezes 5? 5. Para 7 faltam 2. E agora? Agora é só escrever o número misto. Lembra que o quociente, ele representa o quê? O número inteiro, ok? O resto, ele representa quem? O nosso numerador da fração. E o divisor? Divisor. Ele representa o nosso denominador. Então, vamos usar aqui, ó, 7 quintos corresponde a 1 inteiro e 2 quintos. Tudo bem? Exercício B. 9 sextos. 9 dividido por 6. Qual é o número que vezes 6 aproxima de 9? 1. 1 vezes 6? 6. Para 9 faltam 3. Então, como é que fica? O resultado da minha divisão é o número inteiro. O resto é o meu numerador. E o meu denominador? Ah, é o divisor que foi dado. É só copiar. Exercício C. 10 terços é 10 dividido por 3. Vamos lá. Qual é o número que vezes 3 aproxima de 10? 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1. Portanto, o meu quociente representa o número inteiro. O resto é o meu numerador. E o meu denominador é o divisor que foi dado. Fechou? Então, 10 terços corresponde a 3 inteiros e 1 terço. Vamos continuar o exercício. D. 6 quartos é 6 dividido por 4. Qual é o número que vezes 4 aproxima de 6? 1. 1 vezes 4? 4. Para 6 faltam 2. Como é que fica o seu número misto? 1 inteiro e 2 quartos. Por quê? O meu número inteiro
é o quociente, resultado da divisão. O meu numerador é o resto. E o meu denominador, você copia o divisor. Para finalizar o exercício 1, 12 quintos. O que a gente tem aqui? 12 dividido por 5. Agora eu pergunto para você, qual é o número que vezes 5 aproxima de 12? 2. 2 vezes 5, 10. Para 12 faltam 2. Como fica o seu número misto? 2 inteiros e 2 quintos. Fechou? Vamos ver agora se você acertou o exercício 2 comigo. Transforme cada número misto em fração imprópria. Ao invés da gente realizar a soma, né? Porque 2 inteiros e 3 meios representa 2 inteiros mais 3 meios, vamos utilizar a regrinha e chegar de uma forma muito mais rápida no exercício. Qual é a regrinha mesmo? Multiplica, soma e o resultado joga de ladinho. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. E o denominador você deve copiar. Beleza, galera? Vamos continuar. Multiplica, soma. E o resultado joga de ladinho. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. E o denominador você deve copiar. Tá aqui o 4. Ok? 5 inteiros e 1 terço. Multiplica, soma. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. E o denominador você deve copiar. 16 terços. E agora, multiplica, soma. 4 inteiros e 2 quintos. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. E o denominador você deve copiar. 3 inteiros e 2 quartos. Multiplica e soma. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. O resultado você joga de ladinho. E o denominador você deve copiar. Percebi agora que o B e o E estão iguais, mas tudo bem, né? E a professora, antes de encerrar, quer mostrar para você que 2 inteiros e 3 meios utilizando a regrinha é a mesma coisa que eu somar 2 inteiros mais 3 meios. Vocês já aprenderam que numa adição de fração, quando não tem nada embaixo do número, colocamos 1. E para a gente somar frações, os denominadores devem ser iguais. Eles são iguais? Não, Sora. Então, o que você pode fazer? O MMC. Ai, Sora, mas você falou que o MMC é o processo mais demorado. Sim, mas vocês já aprenderam, ok? Porém, a Pro explicou uma forma de ir mais rápido. Quando os denominadores são diferentes, basta multiplicar um denominador pelo outro. Então, se aqui é 1 e aqui é 2, eu multiplico esse por 2 e eu multiplico esse por 1. Aí na matemática, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Aqui é vezes 2, o de cima é vezes 2. Aqui é vezes 1, o de cima é vezes 1. Vou encontrar frações equivalentes de mesmo denominador, ok? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2, ó, voltei para o número que eu tinha. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Pergunto, meus denominadores são iguais? Sim, agora eu posso somar. Qual é a regra da adição de fração de denominadores iguais? Você copia o denominador e soma os numeradores. 4 mais 3, 7. Percebeu a diferença entre utilizar a regra prática e fazer a adição? Mas, se você tem dúvida em como adicionar ou subtrair fração com denominadores diferentes, tem uma aula já postada na pastinha do 6º ano sobre isso. Beleza, amores? E para encerrar,
A Pro trouxe aqui uma dica para memorizar. Quer memorizar esse passo a passo de um jeito divertido? Na playlist com a Pro Gabi, tem uma música que ensina exatamente como transformar uma fração mista, um número misto, em uma fração imprópria. Ok, amores? Porque a música, ela ajuda você a fixar o passo a passo e nunca mais esquecer. Cantar é uma estratégia poderosa para o seu cérebro. Depois desta aula, vale a pena assistir e praticar com a música. Então, não esqueçam de passar lá nesta playlist Cantando com a Pro Gabi e aprenda cantando. Beijo, amores! Espero que esta aula tenha ajudado você. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas aulas. Você também pode me acompanhar no Instagram, onde compartilho dicas e novidades. Se tiver algum exercício que gostaria de ver resolvido aqui no canal, é só enviar pelo Resolve Aí, Pro Gabi. E se tiver dúvidas, sugestões ou quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail está aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau!